O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, não valeis mais do que muitos pardais? Portanto, todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados. Podemos sentar um pouquinho para a nossa meditação. Queridos irmãos e irmãs, amanhã, dia 26 de junho, foi declarado pela ONU como o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Isso desde 1997. E quando a gente olha para a história da humanidade, não foram poucas as situações em que pessoas foram torturadas porque aquilo que elas acreditavam incomodava algum sistema. Aqui, sem entrar nos méritos desses ideais, embora a tortura nunca seja justificável, o que nos chama a atenção é que muitas dessas pessoas, mesmo diante da dor extrema que o corpo pode oferecer diante de uma tortura, muitas delas foram firmes até o fim, talvez chegando até a morte. Por quê? Porque aquilo que elas acreditavam era mais forte do que a própria dor física. Aquilo que eles tinham como convicção era muito mais enraizado e muito mais forte do que o sofrimento físico podia causar neles. E isso, meus irmãos, é algo muito profundo, é algo muito forte. E quando eu pensava nisso, eu me perguntava: será que nós somos capazes de morrer, de aguentar toda a dor por aquilo que eu acredito? Será que o que eu tenho por convicção de fé é mais forte do que até mesmo a dor física? No Evangelho de hoje, nós continuamos a passagem do domingo passado. Como nós escutávamos domingo passado, Jesus olhou para a multidão, sentiu compaixão, porque elas estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. E como o sofrimento delas é porque elas não tinham pastor, Jesus chama os seus discípulos e envia os seus discípulos para essas pessoas, para a humanidade, para que elas sejam cuidadas com o pastoreio que é do próprio Jesus. A missão dos discípulos era ser na vida daquelas pessoas o próprio Senhor. Mas hoje, em continuidade com essa passagem, nosso Senhor deixa muito claro que o exercício desse pastoreio não é tão simples assim, porque vai ter perseguição, vai ter sofrimento, não vai ser fácil. Mas diante disso, diante dessa convicção de que os discípulos irão sofrer perseguição, Jesus por 3 vezes fala: não tenhais medo. Não importa o que aconteça, não tenhais medo. E para que eles não tenham medo, Jesus dá 3 justificativas. E aqui, meus irmãos, uma coisa muito importante que a gente aprende com o Evangelho é que o medo, ele só não nos paralisa
quando a gente tem clareza do porquê a gente precisa enfrentar. Quando a gente não tem convicção, quando dentro de nós a gente não tem muita clareza do porquê a gente tem que enfrentar aquilo mesmo sendo difícil, o medo nos paralisa. Agora, quando a gente conversa com o nosso interior, quando as nossas convicções das razões pelas quais aquele medo precisa ser enfrentado, aí a gente consegue fazer com que o medo não nos paralise. Pense, por exemplo, uma pessoa que por alguma razão precisa entrar numa sala de cirurgia. Ninguém entra numa sala de cirurgia tranquilo. Todos nós temos medo, mas por que o medo não paralisa? Por ter clareza de que aquilo é necessário, por ter clareza de que aquilo é importante. Portanto, Jesus dá 3 razões importantes para os discípulos não terem medo. Primeira razão é a boa nova, é a força do evangelho. Meus irmãos, eu acredito profundamente que se nós estamos aqui, se nós somos cristãos, se nós fazemos parte de uma comunidade, é porque um dia essa boa nova nos alcançou. É porque um dia na nossa história, a mensagem de Jesus, a proposta de Jesus Cristo, alcançou o nosso coração e trouxe sentido para a nossa história. Se nós estamos sentados aqui nesse banco, é porque nós acreditamos que o que Jesus nos diz traz um sentido que nenhuma outra experiência humana é capaz de nos trazer. É porque lá fora todas as realidades humanas não preenchem e não trazem sentido para a nossa vida como a proposta de Jesus Cristo. Portanto, a boa nova, o evangelho, não é uma coisa pequena. Quantas pessoas não passam uma vida inteira sem encontrar o sentido da sua existência? Quantas pessoas morrem vazias porque não sabem nem por que existem? O evangelho nos oferece essa resposta. O evangelho nos preenche. Não é algo pequeno. O evangelho é algo grande. É a proposta do amor de Deus à nossa história. Portanto, Jesus deixa muito claro, a primeira razão de que o medo não pode nos paralisar, mesmo diante da perseguição, é porque as pessoas precisam conhecer o evangelho. Aquela experiência profunda de Deus que um dia eu fiz na minha história, que você fez na sua história, que a gente faz a cada momento que a gente se reúne como comunidade, aquilo que a gente experimenta aqui precisa ser proclamado nos telhados, porque tem muita gente que precisa conhecer a Jesus Cristo. Tem muita gente que ainda não encontrou o sentido da vida e que precisa escutar essa mensagem. Precisa fazer a mesma experiência que nós fizemos. E vejam bem, nós só fizemos essa experiência porque um dia alguém falou disso para a gente. Pensem um pouco, se não tivesse vindo pessoas antes de nós, se nós não tivéssemos sido missionários nessa cidade, se nós não tivéssemos pessoas comprometidas com o evangelho nas nossas comunidades, se a gente não tivesse catequistas e tantas pessoas que se comprometem com o evangelho, que um dia anunciaram para a gente, talvez a gente nem saberia quem é Jesus Cristo. Talvez essa mensagem não teria chegado até nós. Talvez também nós ainda não teríamos encontrado o sentido da nossa vida, da nossa existência. Portanto, nós precisamos proclamar o evangelho. Nós precisamos anunciar essa boa nova, porque muitas pessoas, talvez, a única possibilidade de conhecer a Jesus Cristo é através de nós. Lá no seu trabalho, quantas não são as pessoas que, se não for através de você, não vai conhecer a Jesus Cristo? Na sua família, na sua rua, enfim, nos ambientes em que a gente frequenta, quantas pessoas precisam conhecer a Jesus Cristo? Encontrar o sentido da vida, e isso não pode ser paralisado por causa do nosso medo, da nossa vergonha, por causa do sentimento de querer fugir de perseguição. Não, é muito grande, é muito importante para a gente parar essa experiência em nós. Portanto, a primeira razão que Jesus deixa claro para os discípulos é que eles têm que anunciar o evangelho. Têm que proclamar nos telhados para que todas as pessoas possam escutar. A segunda razão que Jesus dá para que os discípulos não sejam paralisados pelo medo é a certeza do céu. Meus irmãos, Jesus diz e deixa muito claro, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Aqui é muito importante que também a gente tenha clareza
do que de fato para mim é valoroso, do que de fato para mim é importante. Porque, meus irmãos, quando eu não sei o que para mim é importante, quando eu não tenho muita convicção do que de fato para mim é importante, qualquer coisa serve. E para o cristão, um elemento básico e fundamental, uma clareza mínima que nós temos, é que nós não paramos a nossa peregrinação por aqui. Que a nossa jornada não termina no dia da nossa morte, muito pelo contrário, nós só estamos aqui de passagem. Que a nossa morada definitiva é o céu, conquistado por Jesus nosso Senhor. Essa é a nossa convicção, que nós somos apenas peregrinos, e o mais importante para nós é o céu. Portanto, tudo, absolutamente tudo, vem em segundo plano, quando para mim, em primeiro lugar, é justamente o céu. Agora, se eu tenho essa clareza, tudo, qualquer situação que tente me desviar e tirar desse caminho que me leva à minha meta, para mim, eu tenho coragem de renunciar. Agora, se eu não tenho clareza que eu quero chegar lá, se eu não tenho clareza que isso para mim é o mais importante, qualquer situação pode me desviar. Afinal, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Meus irmãos, pelo menos no nosso contexto de Brasil, nós não somos mortos por causa do Evangelho. Mas nós somos difamados, nós somos excluídos, nós somos caluniados, nós somos ridicularizados, e por vezes a gente renuncia aquilo que a gente acredita, a gente renuncia essa certeza do céu por causa da nossa imagem, por querer fazer parte de um grupo, e a gente vai se adequando. Isso é muito sério. Quando a gente não tem muito convicto dentro de nós aonde a gente quer chegar, o que acontece? A gente vai se adequando. Se no ambiente onde eu estou não pega muito bem ser cristão, eu vou renunciando àquilo que precisa renunciar. Se no ambiente onde eu vou frequentar não cabe todas as minhas convicções do Evangelho, eu vou me adequando, eu vou me ajustando, eu vou renunciando. E chega uma hora que a gente perde a nossa identidade. A gente pode ser tudo, menos cristãos. E quando a gente se adequa, a gente pode estar caminhando para qualquer lugar, menos para o reino dos céus. Portanto, Jesus ele nos convida a ter essa clareza. Se eu tenho convicção de que a minha morada definitiva é o céu, se eu tenho convicção que eu não estou andando de forma aleatória, que a minha caminhada não é sem sentido, mas que eu tenho um destino, isso ninguém pode tirar de mim, sem a minha permissão. Podem acabar com a minha imagem, podem falar mal de mim, podem me excluir, mas tirar essa morada eterna prometida por Deus a mim, isso ninguém pode tirar, desde que eu não permita. Agora, quando eu permito, aí tudo se desmorona. Portanto, segunda razão, eu ter clareza aonde eu quero chegar. Por fim, a terceira razão que Jesus deixa muito claro no Evangelho é que Deus cuida de nós. Se Deus cuida dos pardais, muito mais Deus cuida de nós, que somos seus filhos, no seu único Filho, Jesus nosso Senhor. Quando a gente olha para essa fala de Jesus, a gente poderia se perguntar, mas de que modo se dá o cuidado de Deus? Afinal, quando a gente olha, sobretudo, no início da igreja primitiva, os cristãos foram mortos. Aonde estava o cuidado de Deus nesses momentos? Como que Deus cuida de nós? Como que a gente pode dizer que Deus cuidou de um mártir, sendo que ele derramou o seu sangue por amor a Jesus? Onde está Deus diante daquele que sofre por causa do Evangelho? Meus irmãos, o cuidado de Deus não é a ausência da perseguição. Por quê? No mundo comprometido com a lógica do pecado, no mundo comprometido com a lógica do erro, toda adesão a Jesus Cristo sempre vai causar perseguição. É um elemento natural, é uma consequência natural pela minha adesão ao Evangelho. Portanto, para quem de fato é cristão, a perseguição vai existir. Não tem como não acontecer. Mas a promessa do Senhor é que diante daqueles que abraçam o seu Evangelho, diante daqueles que de fato vivem a sua proposta de vida, é que diante da perseguição,
Ele estará conosco. Onde está Deus diante daquele que sofre por causa do Evangelho? Ele está com aquele que sofre por causa do Evangelho. E mais uma vez, olhando para a vida dos mártires, a gente entende que se eles foram capazes de entregar a vida por amor a Deus, de derramar o seu sangue por amor ao Senhor, não é porque eles eram fortes, não é porque eles tinham uma força diferente, é justamente porque ali, por uma graça especial, pela presença de Deus, por uma força que não é humana, não vem deles, mas vem do próprio Deus, eles foram capazes de ser fiéis até o fim. Essa é a presença de Deus. A presença de Deus que cuida de nós, Ele está junto, diante de toda perseguição, nos concedendo uma graça sobrenatural, que humanamente a gente não consegue, para que a gente possa ser fiel até o fim. Portanto, são essas 3 razões principais. O mundo precisa conhecer o Evangelho. A nossa morada definitiva é o céu, e Deus cuida de nós. E Jesus nos faz uma promessa para quem consegue, para quem de fato deseja viver esse caminho, é de que aquele que testemunhar Ele aqui nesta terra, Ele irá testemunhar em favor também no céu. Meus irmãos, o cristão, ele não busca o sofrimento. O cristão não busca a dor. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de ser perseguido. Não é isso que a gente busca. Não, muito pelo contrário. A gente busca a felicidade. E a gente busca a felicidade verdadeira. E num mundo comprometido com o mal, num mundo comprometido com o pecado, num mundo comprometido com uma falsa ideia de felicidade, a gente vai ser perseguido. Mas peçamos ao Senhor essa graça, né? Da gente ter muita clareza do porquê nós somos cristãos. Da gente ter muita clareza do porquê o medo desse mundo lá fora não pode nos paralisar. Para que, de fato, essa clareza, esse amor a Jesus Cristo e esse amor ao Evangelho seja mais forte do que qualquer defamação. Seja mais forte do que qualquer exclusão. Seja mais forte do que qualquer perseguição. Que esse medo, ou melhor, esse temor de não cumprir a vontade de Deus na nossa história seja muito mais intenso dentro de nós do que o que podem nos causar. Que esse amor profundo a Deus e o desejo profundo de cumprir a sua vontade seja muito mais forte do que querer agradar as outras pessoas que passam, que morrem e que não podem nos oferecer a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.